o que que a criança vai pensar? Eu não presto para nada. Se o meu pai, que é o meu herói, que é o cara que deveria falar para mim, né, que eu sou a criança, tá falando para mim que eu não presto nada, então ele vai assumir isso para ele. E aí quando cresce, é aquela criança que não consegue um emprego, que não consegue se concentrar na escola, é uma criança que não se acha merecedora, né, de tudo que o Senhor preparou para ele aqui. E aí começam a ter as crenças limitantes. Quantas vezes a gente escuta assim, homem não presta? Isso é uma crença limitante. Aí eu pergunto, todos os homens do mundo não prestam? Ou alguns, né? Tem alguns que são difíceis mesmo, né? A gente vai falar assim, ó, não gostaria de casar, nem que a minha filha casasse. Mas não dá para falar, homem não presta. Aí você vai escutando isso, o que que vai acontecer? Por mais que apareçam candidatos para casar, tem pessoas que não conseguem se casar, não conseguem se relacionar, porque aquilo está lá dentro do HD. Rola, homem não presta, homem não presta, homem não presta, homem não presta. Mas eu quero casar, mas o homem não presta. Então, aquilo, de certa forma, tira aquela pessoa, ou aquela possibilidade da vida da pessoa. Quantas outras crenças limitantes que a gente escuta, quantas outras palavras que a gente escuta, que faz com que a gente tenha limitações. E aí as limitações acontecem. Eu não sei se todo mundo assistiu, é um exemplo muito prático. Eu coloco esse vídeo na palestra quando eu faço presencial. A Era do Gelo, acho que é a Era do Gelo 2, que tem o mamute e tem o preguiça, né? E o mamute, ele tá lá andando, lá no gelo, no Ártico e tal, e de repente ele depara com a mamute, que no fim ela vai ser a esposa dele, né? E ela aparece correndo junto com dois gambazinhos, os gambás correndo e tal. E ela se comporta como gambá. E ele fala assim, e ela tá lá, ela tenta subir na árvore para dormir de cabeça para baixo, mas ela é mamute, então ela quebra a árvore, né? E os gambazinhos sobem na árvore e ficam lá penduradinho, mas ela não consegue, mas ela tenta. E ele fala assim, mas peraí, quem é você? Ela fala assim, eu sou um gambá. O gambá meu irmão, o gambá outro irmão, e eu também sou um gambá. E aí o preguiça olha para ela e o mamute olha para ela, um olha para o outro e fala, é louca, ela é mamute. Mas o que aconteceu com aquele mamute? Ele foi criado por gambás. E ela achava que era um gambá, por mais que ela seja um mamute. Então, quantos gambás, né, existem aí, são mamutes da sua essência, mas pelo ambiente que ela viveu e que ela foi criada, se tornou um gambá, com hábitos, com até, né, com tudo que o gambá vivia. Isso é comprovado, né? Se você pega uma criança e coloca no ambiente, na selva, ela vai ser o Tarzan. E tem história, é uma história de ficção, mas estava lá na selva, ela urra, ela não fala, porque ninguém falava com ela só escutava urro. Então ela vai urrar. Eu, quando aprendi isso, ficou tão claro me relacionar com as pessoas. Ficou tão fácil me relacionar com as pessoas. Sabe por quê? Quando eu vejo uma pessoa agressiva hoje, depois que eu fiz todo esse estudo do coaching e tal, eu fico olhando para ela e falo assim, o que fizeram com essa criança? Quem que é essa criança que está por trás desse homem estúpido que está aí? Dessa grosseria. E você pode ter certeza, gente, toda pessoa que é estúpida e grosseira, ela é muito frágil. A estupidez e a grosseria é como se fosse uma capa de proteção, é um escudo de proteção. Eu vou ser grosseira para a pessoa não pode chegar aqui, porque ela vai ver o frágil. Então eu quero grosseria, porque aí ninguém chega perto de mim. Eu tenho um exemplo muito prático disso. Quando eu trabalhei, eu não vou falar onde, que senão eu vou contar o santo. Eu não posso contar o santo, vou contar um milagre só. Eu trabalhei numa das empresas que eu trabalhei e o meu diretor era grosso. Pensa no homem grosso. Grosso, de palavrões. Eu nunca tinha escutado os palavrões que essa pessoa falava. Eu falei, misericórdia, Senhor, como é que é a vida dessa criatura? E aí, eu não fui criada com palavrão, eu não gosto, dói meu ouvido palavrão, né? A gente é proibido falar palavrão aqui em casa até hoje,
Meu pai tem 88 anos, se ele escutar a gente falar palavrão, ele chama atenção. E aí, numa reunião de gestores, esse homem descascou um dos gestores. Ele chamou de tudo quanto é nome, esse gestor. E aí eu fiquei olhando para a cara dele, eu já estava na igreja, né? Já estava frequentando a igreja, eu comecei a orar. Ele falando, ele xingando e gritando e tal. Eu falei, Senhor, misericórdia dessa vida, tome conta, né? O que é que está acontecendo com esse homem e tal? O senhor, né, acalme ele e tal. Ele virou para mim, Dona Cátia, o que a senhora está fazendo aí? Eu falei, estou orando pela tua vida. Eu estou orando pela sua vida. Porque uma pessoa que fala tanto palavrão, não é possível que ela tenha uma vida boa. O senhor deve ter algum problema. Eu não sei por que eu falei aquilo, mas eu falei. Os outros gestores estavam todos acuados, falaram assim, Cátia, você é louca falar isso para ele. Ele falou, vai todo mundo embora daqui, que eu não quero saber mais de ninguém aqui. Vai todo mundo embora. E eu fui. Daí eles falaram, olha, ele vai chamar você, vai chamar a tua atenção. Eu falei, tudo bem, né? Vai ser uma mais ou menos. Quando eu estava saindo, era de noite, ele era muito imponente, todo, né? Parecia um militarzão. Aí ele chegou para mim, Dona Cátia, vem cá. Aí foi eu lá. Falei, pronto, a obra vai descascar eu agora. Ele falou, vem cá que eu vou contar a minha história para a senhora. Pense numa criança maltratada. Pense numa criança maltratada. E a partir desse dia, esse homem me respeitou muito, me ajudou muito. E quando eu falei para ele que eu ia sair da empresa, ele fez de tudo para eu não sair. Inclusive ofereceu plano de saúde para meus pais, para que meus pais aderissem, né, à minha escolha que eu queria na época. Então, gente, quando vocês olharem determinadas pessoas, não julguem. Né? Eu já estou saindo um pouco da autorresponsabilidade, mas o senhor sabe o que eu estou falando e para quem que eu estou falando. De repente ele tira, né, a gente do rumo de algumas coisas para conversar com os irmãos mesmo. Não vamos julgar as pessoas. Olhem, entendam. Eu acho que não justifica, por exemplo, não justifica ele falar palavrão. Mas eu não vou ter ódio dele. Eu vou ter misericórdia. Eu vou ter que orar pela vida dele e falar assim, ele não é uma pessoa ruim. Porque a essência dele, quando ele nasceu, quando era bebezinho, era imutável e perfeita a essência de Deus ali. Ele se tornou aquilo. E todas as pessoas nesse mundo se tornam o que elas são, quer por escolha ou não. Agora, elas só ficam onde elas estão por escolha. E aí vem a autorresponsabilidade. Você quer continuar onde você está? Continue. Ai, Kátia, eu não quero continuar onde estou. Então, faça essa análise da sua vida e fala assim, o que eu tenho que fazer para melhorar, chegar no 10? O que eu tenho que fazer aqui para os meus irmãos? Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Até pensei duas vezes antes de fazer essa palestra, mas eu acho que é importante. Mesmo a gente está passando num momento delicado, é importante, porque muda a vida da gente. Tem um preço a ser pago para você mudar a sua vida. Você vai ter que entrar de cara com aquela situação e falar assim: eu vou precisar estudar, eu vou precisar perdoar, eu vou precisar pedir perdão, eu vou ter que falar eu te amo, eu vou ter que mudar. Esse é o preço da sua plenitude. Mas quando a gente ajoelha e pede para o Senhor humildemente e fala assim, Senhor, cria em mim um coração puro, um coração seu. Tem uma passagem na Bíblia, né? Cria em mim, ó Deus. Tem um louvor, né? Um coração puro. Se renova. Não tem não, irmão Tiago? Tem sim, mano. Tá conseguindo me ouvir aí? Tô sim. Deixa eu ver se tem uma passagem que fala. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado e cujo coração não há dolo. Que é Salmos capítulo 32, versículo 2. Ó, tô ouvindo minha voz. Tô ouvindo aqui, tá saindo. Tá conseguindo me ouvir, Makátia?
Tô conseguindo. Glória a Olha Deus. que ótimo. Eu acho que sem querer eu resolvi aqui. Oh, glória a Deus. Pois, minha irmã, vamos começar esse bate-papo aqui que eu tô ansioso para entrar em alguns pontos. Ai, fale, meu irmão, que eu Irmã, adoro. os irmãos aí que estão nos ouvindo também, eu agradeço aí a paciência dos que permaneceram essa nossa dificuldade com o áudio. De Assis aqui. Qual é o versículo? Salmo 51, versículo 8, é de Assis. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu amo esse salmo. É o salmo da reconciliação. A primeira coisa que a gente tem que pedir, humildemente, para que a gente possa assumir a responsabilidade e enfrentar o preço a ser pago, para que a gente possa colocar a nossa roda rodando. Se a gente tem um coração puro, a gente vai. Não é humilhação, gente. Pedir perdão não é humilhação. Pelo contrário, é um ato de coragem, né? E um ato nobre. Perdoar e pedir perdão é nobre. E quando é um coração puro, tem um amor do Senhor, o amor que é o amor do 1 Coríntios 13, o amor ágape. Então, tudo isso faz com que a gente desenvolva isso, por isso que eu falo, puxa, é muito Bíblia, é muita palavra de Deus. Se a gente colocar em prática a palavra de Deus, a gente passa a ter essa autorresponsabilidade, a gente muda a nossa vida, a nossa roda roda. E as coisas melhoram. Mas fale, meu irmão Tiago, que você está aflito para falar aí. Irmã, é porque esse assunto, ele é muito atual, né? Mas, infelizmente, por boa parte das pessoas, ele ainda é negligenciado, né? A verdade é essa. E infelizmente, esse comportamento que algumas famílias têm tido em relação a tratar uns aos outros é justamente isso que tem multiplicado essas doenças emocionais, pessoas que apresentam doenças de emoção, de caráter, e é terrível, sabe? Eu lembro que uma vez eu assisti alguns vídeos de um canal chamado Corpo Explica. É um canal de psicólogos e ultimamente, depois com essa pandemia que se abateu sobre nós, eles estão muito nessa questão do coach, né? Mas não com a falácia, que tem muita falácia no meio, mas sério, com vazamento científico, com experimentação, com estudos de grupos, né? E eu achei extremamente interessante uma questão que elas falam, que esse grupo de psicólogos falam, é que até mesmo você chegou a mencionar no começo aí que a irmã estava falando sobre esse assunto, que até mesmo a relação dos pais com a criança ainda no ventre, ela afeta a personalidade e o desenvolvimento não apenas físico, mas emocional e mental dessa criança. Como é importante a questão do tratamento, como é importante os momentos em que você divide com a sua família, né? E as pessoas são muito negligentes, irmão, é triste em relação a isso. Cada um se isola na sua bolha e ninguém pode entrar. Se entrar na sua bolha, você repreende, briga, xinga, bate, joga pra lá, se afasta de mim, sabe? Como você falou, um pai chega cansado, o filho tá com saudade, tá animado, passou o dia todinho esperando o pai chegar para contar o que foi que ele fez na escola, para mostrar o desenhozinho que ele fez, o menino vai lá, passou o dia inteiro gerando aquela expectativa. E quando vai, mostra o pai cansado, diz, quero saber disso não, menino. Que garrancho é esse? Façam melhor. E isso gera doenças e as pessoas subestimam isso, chamam de frescura, sabe? Existem questões, já basta o mundo como um lugar difícil. Já basta os de fora não respeitar, não cuidar, não ligar para nós. Agora, os de casa, a família,
Deus constituiu a família para apoiar uns aos outros. Instituição sagrada do Senhor. E as pessoas têm tratado de forma cada vez banal e com desprezo. E isso tem se multiplicado. A palavra fala: e pela multiplicação das iniquidades, o amor de muitos se esfriará. A gente vê essa multiplicação da iniquidade não só no mundo, mas a gente vê isso em ambiente da igreja, de pessoas que buscam a Deus de forma gananciosa, apenas buscando a Deus como um meio de alcançar seus objetivos e seus sonhos, mas não se dispõem a ajudar o próximo, sabe? E se tem uma coisa que trabalha o nosso caráter, se tem uma coisa que nos traz amadurecimento, que nos traz crescimento de todas as áreas, espiritual, emocional, financeira, em todas as áreas, é você ajudar o próximo. Por mais difícil que seja a sua vida, a sua fase que você está passando, sempre vai ter alguém passando uma dificuldade maior do que a sua. E você ajudar alguém que está passando necessidade, que precisa de que Deus te use para a vida dela, isso te torna mais grato. Faz com que você tenha uma perspectiva diferente. E é isso que está faltando, é isso que está se perdendo. Nas igrejas e nas famílias, o amor. Hoje a família vive uma estrutura empresarial, de uma casa onde cada um tem suas funções e cada um tem que cumprir as suas funções, e se não cumprir, leva uma bronca, é dispensado, é expulso, é colocado para fora. Não existe a recompensa emocional, que é a mais importante de todas, é criar esse vínculo. E é como você fala, aquilo que a gente vive na infância, dos nossos pais, da nossa mãe, dos nossos irmãos, dos nossos tios, quando a gente cresce, a gente passa adiante. Vira uma corrente do mal, uma corrente do rancor, uma corrente do desamor. Como você falou, o seu pai, o seu testemunho pessoal, você compartilhou aqui com a gente. O seu pai teve uma criação que fez com que ele passasse adiante essa falta de diálogo, essa falta de uma relação de carinho, mas que, para a honra e a glória do Senhor, a irmã conseguiu trabalhar na sua maturidade. Glória a Deus por isso, não é verdade, irmã? Eu lembro, eu sempre fui muito próximo da pastora Rosângela, da minha mãe. Glória a Deus. A gente sempre conversou muito, a pastora sempre me orientou, me ensinou, e dou glória a Deus por isso. Com o meu pai, não estou aqui expondo meu pai, porque o testemunho de vida do meu pai é conhecido, é público para a igreja e para a família e para os amigos dele, né? Meu pai, ele bebia muito até a conhecer Jesus. Ele, né, o pastor Humberto, que hoje é homem de Deus, quem diria? Pastor Humberto, quando bebia, fumava, era conhecido por ser brigão, bonito e bom jogador de bola. Todos os amigos do pastor Humberto de infância e de juventude que a gente encontra, eles dizem assim: olha, pense como o pai de vocês era um caba bonito e jogava bola, viu? Valente. Né? E ele bebia muito. Então eu não tinha, até o meu pai, o pastor Humberto, conhecer a Jesus, eu não tive um relacionamento de pai e filho, de filho e pai com ele. Não tive. Mas para a honra e a glória do Senhor, Deus chamou meu pai para si. E a transformação do meu pai foi muito rápida. Da noite para o dia, meu pai parou de beber, parou de fumar, parou de andar com as antigas companhias, sabe? E foi uma transformação muito, muito drástica. E Deus me proporcionou esse relacionamento que surgiu entre eu e meu pai, filho, amigos, né? Deus proporcionou isso para mim, mas eu sou um privilegiado, irmã. Tem muitas pessoas que desde a infância até saírem de casa, se tornarem independentes, nunca conheceram o amor de pai e mãe e passam isso adiante, sabe? Sim. E isso é triste. Isso é triste porque a maioria delas não consegue contornar essa situação e fazer como você fez, de trabalhar, elas se conformam com isso. Você não se conformou, você não aceitou. Elas se conformam com isso e desistem. E isso é a pior coisa que pode fazer. A pessoa passou tanto tempo vivenciando
uma experiência de um relacionamento que não existiu, que ela desiste dele. E ela passa a pensar que não vale a pena, que se ela tentar não vai ser valorizado, não vai ser reconhecido. Ninguém aqui está dizendo que vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas a gente diga que não desista, porque é uma recompensa. Se não a recompensa da parte do homem, com certeza uma recompensa da parte de Deus. O seu crescimento, o mais importante do que você adquire quando passa por um processo de carreira, de batalha, de dificuldade, o mais importante não é o destino, não é o fim, mas sim tudo aquilo que você aprendeu na caminhada, no trajeto. O crescimento que você vai adquirir e a intimidade ao mesmo tempo que você vai conseguir adquirir com o Pai, ela é essencial, ela é vital. Todos também conhecem o testemunho da pastora Rosângela. Foi abandonada ao nascer pela família biológica dela. E a família que a criou não a criou como uma filha, a criou como uma empregada da casa. E não quero expor uma coisa que cabe a ela, né? Mas foi difícil para a pastora Rosângela. E a vida inteira a pastora Rosângela foi complicado, mesmo depois que ela se tornou independente. Mas apesar de ter tido uma vida tão difícil, ela tinha tudo para ter se tornado uma pessoa amargurada, rancorosa, uma pessoa cheia de problemas emocionais, físicos. Com certeza, isso acarretou inseguranças. E eu creio que eu tenho a liberdade. A pastora tem uma fobia de rejeição, até hoje. Toda vida que nós perdemos alguém, é muito doloroso para a pastora Rosângela. Sim. Toda vida que alguém se distancia. São poucos, irmã Kátia, que se distanciam e a gente consegue manter esse contato, esse carinho que a gente mantém contigo. São poucos. Mas é muito difícil e eu vejo isso. Eu vejo. Então, foi a ferida que causou nela. Mas eu dou honra e glória a Deus da minha mãe não ter se tornado uma mulher com coração fechado. Ela sempre acredita, sabe? Ela sempre investe nas pessoas. Ela não desiste delas. E só Deus mesmo para ter gerado isso, porque ninguém se prontificou a ensinar, a cuidar das emoções, das feridas emocionais dela. Somente Deus, só o Espírito Santo. Né, pastor? Mas tem muitos que estão nos ouvindo, irmã. Eu conheço a história de alguns da igreja, conheço a história de alguns de fora da igreja, de alguns que já passaram e não estão mais aqui conosco. Eu conheço e eu sei o que muitos deles passam, essa falta de amor no lar, e como isso gera um efeito dominó em todas as outras áreas. Afeta a área espiritual, a área profissional, a área científica. Tem pessoas que transferem, principalmente mulheres, nesse caso, que transferem as frustrações que ela teve com o pai e a mãe, a falta de amor, né? Ela transfere numa expectativa de um relacionamento. Elas transferem isso, sabe? E elas acabam se colocando em relacionamentos que, desde o início, já estão fadados ao fracasso. Porque ela já depositou essa responsabilidade sobre o seu parceiro de que ele tem a obrigação de fazer ela feliz. O seu parceiro tem a obrigação de dar a ela aquilo que o pai e a mãe dela não deu. Quando a gente começa um relacionamento, a gente não começa cobrando, a gente começa se doando, se dispondo a amar, a cuidar. Tá entendendo, irmã? E justamente essas coisas vão gerando, vão enraizando na pessoa, e quanto mais velha ela vai ficando, mais difícil fica de trabalhar sobre essas questões, sabe? Só que, Tiago, a gente precisa pensar, você está falando isso daí, está vindo na minha cabeça bastante coisa. E uma coisa é muito claro que o inimigo
O inimigo, ele está trabalhando fortemente na destruição das famílias. Isso é muito claro. A gente não precisa falar, ai, não, imagina, ninguém está percebendo. Está claro isso. E ele vem trabalhando há algum tempo. E ultimamente me está assim, parecendo muito claro também que ele está tão desesperado que está chegando o momento dele, né? Ele sabe que está chegando a hora dele. E ele está assim, eu vou acabar com tudo que eu puder acabar para levar junto comigo. O que eu puder levar comigo, eu vou levar. Eu estou percebendo que está nesse tom, né? O que a gente precisa, né? Qual é uma missão nossa? É que a gente consiga trazer a consciência. O que eu fiz um pouco aqui com esse exercício das notas é que ninguém para refletir sobre esses pontos. Ninguém para, todo dia a dia e tal. Agora, quando a gente traz a consciência, poxa, realmente é isso. Eu estou brigado com meu pai, mas o meu pai tem uma história, mas, né? Eu acho que quando a gente traz a consciência, a gente além de trazer, a gente ajudar as pessoas a colocar o trem no trilho, resgatar, porque não está perdido. Independente do nível que você está na relação familiar sua hoje, quer seja com seus pais, quer seja com a sua esposa, não tem nada perdido, porque nós estamos debaixo de uma misericórdia, nós estamos debaixo de uma palavra, nós estamos debaixo de uma unção. Então a gente tem possibilidades de resgate. E realmente, se for avaliar de tudo que eu falei aqui, o ponto crucial, o ponto mais importante é resgatar as famílias. Gente, eu acho um absurdo a pessoa falar assim, eu vou ter mais um filho porque o governo está dando Bolsa Família. E eu cheguei a um ponto, me desculpe, mas eu estou abrindo meu coração. Eu cheguei a um ponto quando a pessoa fala assim, eu estou grávida. E eu olho assim e falo, isso é bom? Para você, pessoa? Né? Porque o pessoal acha que, ai, que lindo, aí faz faz as fotos da mulher grávida, as fotos do neném nascendo, o sapatinho ali, bonitinho e tal. Aí vem a vida real. Você está preparado para ser pai e mãe? Porque não é um brinquedinho. Assim como não tenho certeza que cachorro, quando você compra ou ganha, não é um brinquedinho que você pode dispor a qualquer momento. Criança, filho, não é brinquedinho. É muito bonitinho, mas dá trabalho. É muito bonitinho, mas o trabalho é para o resto da sua vida. Vai casar e vai passar. Não vai passar. Vai casar e as coisas vão continuar acontecendo, está vindo aqui em casa, aí tem os netos, é para a sua vida. Quer ver um testemunho que eu falo de preocupação de pai? Meu pai, com 84 anos, eu mandei o meu carro para revisão e falei, eu vou deixar lá, não sei se eu deixar, o senhor deixou lá na construtora, e daí eles me ligaram e falaram assim, Kátia, não vai ficar pronto hoje o carro, vai ficar só amanhã. Eu falei, tá bom, então eu vou embora de ônibus e amanhã eu me viro. Liguei para o meu pai, falei, pai, eu estou indo de ônibus. Não, eu liguei para minha mãe, falei, estou indo de ônibus. Daqui a pouco minha mãe me ligou. Não saia daí que o teu pai vai te buscar. Eu falei, peraí, o papai não tem carro, ele não está dirigindo. Não, ele vai de ônibus te buscar, porque ele ficou preocupado para saber se você vai conseguir vir de ônibus sozinha. Rapaz, eu estava com 51 anos, acho que na época. Ele com 84. Eu morei nos Estados Unidos, eu morei em Fortaleza 6 anos. Ele me vê como uma criança. Aquilo me emocionou de tal forma que eu falei, gente, como é que ele veio buscar a judiação? Então, tem isso também aí? Acontece isso daí também? Então, pronto. Então, assim, o amor, ele existe de tal forma que transforma. Agora, tem pessoas que não estão preparadas. E tem pessoas que, hoje em dia, principalmente, no nível que a gente está levando, né, do estresse, de trabalho, a mulher trabalhando junto com o homem, antigamente a mulher ficava em casa, o homem trabalhava. Isso traz um prejuízo de educação, de acompanhamento, de amor para as crianças. Quer ver uma coisa que dá certo para você fazer com seus filhos?
Mesmo nenenzinho, principalmente nenenzinho, 1 mês. Ou quando eles estiverem dormindo. Eu fazia isso com o Igor, meu sobrinho. Você fala no ouvidinho dele o que ele vai ser. Não, você vai ser médico, não. Você é um grande homem, você é corajoso, você é amado, você é estudioso, você é inteligente. E a gente vai falando. A criança dormindo, ela está captando aquela informação. E aquilo lá vai fortalecendo É tão a forte, né, irmã, cabecinha. isso? Porque existe até uma técnica de aprendizado, e às vezes a pessoa está estudando uma língua nova, ou está estudando para uma prova, existe uma técnica Isso, de colocar o áudio enquanto você dorme, que o isso. inconscientemente você vai absorvendo aos poucos, mas vai absorvendo. Agora, a gente depara com uma notícia na TV de um rapaz namorado da mãe que mata uma criança espancada com o conhecimento da mãe. Não é o dito cujo que está desesperado? Não está claro isso daí? E como é que uma mãe, a gente falou isso na live anterior, como é que uma mãe coloca um indivíduo, uma criatura, ela percebe. Olha, eu nem colocaria, mas vamos supor, tudo bem, vamos dar uma chance para o amor, né? De repente acontece, eu já vi pessoas assumirem filhos como mais do que se fosse pai. A gente não pode generalizar. Sim. Mas assim, no primeiro sinal, mas pelo amor de Deus, gente, como é que pode uma situação dessa? Então, assim, nós como igreja, nós como cristãos, todos nós que estamos aqui envolvidos na live, eu convido para a gente, primeiro, refletir, e segundo, a gente ajudar as pessoas que estão em situações assim, para que elas possam se reestruturar. Sim. A palavra de Deus, ela nos dá o caminho. A palavra de Deus nos dá, ele é o guia da vida. Gente, para esse assunto que a gente está falando, as respostas estão todas na palavra. Tudo está na palavra de Deus. Estou falando, ó, me dê um coração puro que renova, me renova. Eu quero, como que eu quero ser como esposa? Como que eu quero me relacionar com meu pai? A honra que a gente tem que honrar pai e mãe. Como que devem ser os irmãos? Como que deve ser uma família? Tudo isso está dentro da Bíblia. É verdade. Então, não tem aonde a gente, não tem por que a gente não entender e não traduzir. Por isso que eu estou falando, muitas vezes, eu vou à igreja, eu faço isso e tal, mas não fala para o irmão. É. Eu vou à igreja, eu oro para o meu irmão que está lá com Covid, tudo bem, tem que orar, vamos ter que fazer. Tá, mas como é que está com você, com a sua família? Verdade. O quanto você está resgatando isso? É verdade, irmão. E tanto sobre isso que você falou, tanto que a palavra de Deus, lá em João, 1 João, capítulo 4, versículo 20, diz, vamos desde os 19, ó. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser que ama a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E isso acontece demais. Tem muita gente arrotando amor a Deus, mas é um ódio tremendo por todos, pelos motivos mais fúteis, mais banais que se possa existir. Quanto mais quando se trata de coisas sérias. Então, é uma coisa que precisamos trabalhar em nós. Nós todos, por isso que as igrejas elas estão caindo numa descrença. Por quê? Acabou Porque a credibilidade. os irmãos que estão na igreja, eles não, eu estou generalizando, alguns ou muitos não praticam. Antes a gente falava assim, pode confiar porque é crente. Era. O pessoal lá é crente. O ser crente era a mesma coisa do fio de bigode, né? Eu lembro quando eu era pequeno que as pessoas evitavam falar palavrão na nossa frente porque sabiam que a gente era crente. Tinha gente que só conseguia comprar fiado se fosse crente. Mas hoje acabou isso. Parece que as pessoas já fazem tudo para nos ofender.
porque nós já estamos desacreditados, descredibilizados, porque a nossa Sim, imagem perante a mídia, a nossa imagem pública é de hipocrisia. É sim, lamentável. Não só, eu não posso nem jogar isso só na culpa de uma Universal, porque é uma igreja que ficou conhecida por arrecadar, por falar de sim, prosperidade, pelos sim. tempos faraônicos, comprar um dos maiores canais de TV do Brasil, sabe? Não posso nem jogar a conta só na Universal. Mas no meio da cristandade, da igreja de comunidade, do irmão de comunidade, isso existe. Isso existe. Quanto a gente não vê de pessoas que estão extremamente gananciosas, buscam só prosperidade para si, não se dispõem a fazer nada nem pela família, que dirá Sim. pelo irmão. Então, e esse guia, ele não é colocado em prática na maioria das partes. E eu também, toda hora, estou me policiando, porque é aquela coisa, vigiar. Porque não adianta, a gente está falando aqui também, mas nós também temos que vigiar o Quem tempo está em todo, pé, cuide porque para nós que não somos caia. humanos e nós não somos santos. O tempo todo a gente está sendo cutucado para ter uma alteração, para ter uma briga, para ter uma desavença Verdade. e sentimentos negativos. Por quê? Porque é o dito cujo que está por aí. Ele está por aí. O que a gente tem é que vigiar. Por isso que fala vigiar e orar. A gente tem que vigiar, ter o equilíbrio emocional, ter inteligência emocional nesse momento. Falar assim, olha, peraí, o que está acontecendo aqui? Eu sou ou não sou cristã? Para, respira, conversa com o Senhor. Não precisa ficar, assim, eu não sei se eu estou errada em pensar assim, não precisa ficar orando, ó Senhor, ó Senhor. Chegar e falar assim, ó, muitas vezes, até em Fortaleza eu fazia muito isso, porque eu vivia muito sozinha lá no apartamento. Quantas vezes eu ajoelhava do lado da minha cama e me imaginava ajoelhada com a cabeça no colo de Jesus. E ficava batendo um papo, sabe? Falava assim, Senhor, o que que é? Como é que é? Por que que é? Me dá a sua luz, me dá a sua orientação, me mostra o seu caminho, o que que eu tenho que falar, como eu devo me comportar. Eu pedi muito para ele, e mesmo assim eu errei muito. Mas eu creio que ele está tendo misericórdia da minha vida, porque ele me mostrou muita coisa. Quando eu falei do coach que saiu daí de Fortaleza, eu tenho certeza que ele que colocou. E o coach me trouxe muito para a palavra também. Ele me trouxe muito para fazer essa comparação também. Porque quando a gente vai falar do coaching, você falou corretamente, comparando as igrejas, é isso, vira carne de vaca, né? Aquela coisa, né? Todo mundo faz, todo mundo se diz coaching, mas assim, tá, vamos ver, quem que é coaching? Qual é a base disso? No que eu vou me apegar? E eu comecei a fazer algumas comparações com a Bíblia, eu falei, meu Deus, o coaching está na Bíblia. Ou a Bíblia está no coaching? Quem está onde? Mas tem tudo aqui, o guia está aqui. Eu tirei uma outra palavra que fala, É, é, porque eu pensei. é uma orientação que está na Bíblia, é orientação divina, né? Aí alguns que têm uma visão e uma sensibilidade humana e espiritual se pegaram das questões das respostas bíblicas e se aproveitaram delas e também se utilizaram nesse fenômeno do coach que existe hoje em dia, né? Sim, e é uma questão de você entender e praticar, da mesma É, forma da palavra, e praticar. Tem uma outra palavra que fala assim, que fala muito também para mim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. são pensamentos de paz. Diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Tudo que o Senhor pensou e programou para a gente é maravilhoso. Glória a Deus. Se não é sua vida, não está maravilhosa, não, Deus não tem nada a ver com isso. O Senhor não tem nada a ver com isso. O que Ele preparou para nós é maravilhoso. Então, o que a gente tem que encontrar essa maravilha. A gente tem que agora, eu saí do prumo, eu saí do rumo, então eu vou me colocar nesse prumo, nesse rumo e falar assim, ó, eis-me aqui. Vamos lá, eu quero entender, eu quero vivenciar Irmã, essa maravilha. irmã, a gente tá chegando ao final e só mais uns 10 minutinhos para a gente encerrar, os irmãos aí
que já estão nos acompanhando desde cedo, pegando o gancho aí do que a irmã falou, que é para a gente não culpar a Deus de circunstâncias ruins que possamos estar vivendo. O que acontece muito também, hoje em dia mais do que nunca, né? E aí vem o tema desse nosso bate-papo, dessa sua palestra, a autorresponsabilidade. Você assumir a sua responsabilidade sobre aonde você está, aonde você se colocou. Não cabe a nós dizer a Deus o que Ele deve fazer para a nossa vida. Não cabe a nós dizer a Deus o que é justo, o que é injusto, o que merecemos ou o que não merecemos. Não cabe a nós. O que cabe a nós é seguir o que a palavra nos orienta, que Deus sempre nos dá esperança. As provas vêm, a grande maioria delas, elas vêm em consequência das nossas ações, das nossas escolhas, e uma coisa que tem que se falar, das nossas omissões. Deixar de fazer algo também acarreta numa consequência. Então, Sim. A maioria dessas coisas são apenas o resultado das nossas escolhas. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Mesmo que a prova, vamos assumir, que mesmo que Deus realmente tenha nos dado uma prova, esteja nos provando na nossa fé, na nossa fidelidade com Ele, no nosso amor à nossa família, ao próximo, na nossa capacidade de nos renovarmos, mesmo que Deus tenha enviado, nenhuma prova vem para a nossa destruição e para a nossa tristeza. Tem sempre o objetivo do crescimento e depois da prova vem a vitória, vem a aprovação. E é para isso que temos que trabalhar e não ficar parados, inertes, apenas reclamando das circunstâncias e culpando a Deus de tudo que está acontecendo, de tudo que eu não gostaria que tivesse havendo. A culpa é de Deus, Senhor, faz a tua obra, faz a tua parte, se eu não fizer a minha, se eu não me permitir que eu seja um instrumento de Deus para agir não apenas na minha vida, mas primeiramente para mim e logo em seguida também ser um instrumento para ajudar minha mãe, minha igreja, minha família, meus amigos, meus irmãos, aqueles que Deus entregar na minha vida da forma que Ele me permitir. Se eu tiver condição financeira, financeiramente. Se eu tiver conhecimento da palavra, com o ensino da palavra. Se eu tiver com o ouvido, oferecer o ouvido para ouvir, oferecendo o ouvido para ouvir uma palavra de amor para alguém que não tem recebido uma palavra de amor, de incentivo, de esperança, de apoio, de dizer que as coisas vão passar, que o Covid vai acabar, que as pessoas vão recuperar seus empregos, que elas vão recuperar sua saúde, que as coisas não apenas vão voltar ao normal, mas elas vão estar melhores. E mesmo que a gente sabe que quanto mais o tempo passa, cada dia que passa, o tempo se estreita, nos aproximamos do dia do Senhor, e sabemos que os últimos 7 anos, especialmente os últimos 3 anos e meio, antes do dia do Senhor, sabemos que vão ser os piores de toda a história. Sabemos. Mas mesmo depois dessa tempestade, nós veremos mais uma vez o sol. E dessa vez, para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Ai, que maravilha falar com vocês. Eu sou extremamente grata ao Senhor no dia que eu pisei nessa igreja. Eu sou extremamente grata pela oportunidade que vocês estão me dando de a gente conversar sobre a palavra, trazendo para um assunto atual, né? A palavra na prática. E eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento, nessa hora, com os irmãos. Eu não sei quantos irmãos estão, que estiveram, não conheço alguns deles, alguns eu conheço. Mas para mim, vocês são família. Glória a Deus. Vocês são a família que o Senhor me deu de presente. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Acho que a gente vai ter que terminar, né? Nós estamos muito felizes, Kátia, em estar novamente nessa comunicação, nesse contato, porque é um contato de bênçãos, de luz. E isso para nós também é uma alegria muito grande, e eu sei que o Espírito testifica isso em você. Amém. Muito bom, e que, independente da pandemia, que a gente não perca mais esse contato. Que a gente possa estar, de vez em quando, tendo essa comunicação, essa interação, porque nos faz muito bem. Isso nos faz muito bem mesmo.
Eu fico à disposição quando vocês quiserem, quando vocês acharem coerente, a gente pode verificar aí os assuntos. Esse assunto da autorresponsabilidade tem ainda pano para manga. Eu tenho algumas palestras já que a gente já conversou aqui na igreja de Jundiaí. Então, assim, quando vocês quiserem, é só me dar um toque. Vamos bater um papo sobre a palavra de Deus aí, nessa atualidade? Vamos bater um papo. Irmã, eu gostaria até que nós tivéssemos um outro papo desse, ainda nesse assunto. Porque esses 10 pontos aí, cada ponto desse é muita coisa para se falar, para se trabalhar, e cada um deles é importante. Né? Então, eu gostaria de marcar mais uma vez para que a gente possa trabalhar nesses pontos que são importantes. Os irmãos que estiverem nos ouvindo, quero até saudá-los aí, os irmãos que nos acompanharam, pedir perdão aí pelo problema técnico no som, mas graças a Deus agora do meio para o final deu tudo certo. Quero saudar a irmã Bianca, que está conosco desde o começo, a irmã Janice, a irmã Gisele, a irmã Marilene, o irmão Fabinho, irmã Williane, irmão Miguel, irmã Rosilene, irmã Toninha, irmã Fátima Colares é a tia Marluce, mãe? Saudar a minha tia Marluce, um grande abraço. A irmã Cláudia Salles, a irmã Dânia, a irmã Lidiane Leite, a irmã Verônica Carneiro. A Verônica Carneiro é a mãe do Paulinho, do Pedrinho. Glória a Deus, irmã Verônica. Estamos orando aí pela sua família, pelos meninos. Graças a Deus o Pedrinho já está se recuperando, né? A Laís também já está se recuperando. Mas estamos orando, Lidiane Leite, já falei. Estamos orando em nome de Jesus também pelo pai dos meninos, tá certo, irmã? Irmã Aninha, Ana Otília, graça e paz, que tentou nos ajudar aí mesmo à distância, nos dando feedback o tempo todo aí de como estava. Muito obrigado, irmã, por você ser essa pessoa prestativa. Irmã Gisele já falei, Cláudia, Williane já falei também. E aqueles que estão nos acompanharam, mas não se manifestaram aí no chat, você que é desconhecido e oculto, graça e paz a você. Eu espero que tenham conseguido absorver alguma coisa edificante para a vida de vocês e que meditem nesse assunto. Não negligencie essas questões emocionais. Não subestimem o peso que ela tem em nossas vidas e o peso também que reflete em quem está em nossa volta. Olhe também não apenas para aonde os pontos onde afetam a sua vida, mas você que é mãe, você que é pai, observe bem quanto ao que a maneira como você tem lidado com os seus filhos e em que desses pontos os seus filhos já estão desenvolvendo algum problema. Tá certo, irmãos? Eu deixo a minha saudação com vocês, agradeço mais uma vez. Peço a Deus que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. E o meu agradecimento especial à irmã Caixa, que mais uma vez dispõe do seu tempo, do seu conhecimento que Deus proveu, que em nome de Jesus tem sido precioso para nós e que Deus abençoe, né, e continue te usando, irmã, em nome de Jesus. Amém. Vamos então encerrar e aí eu fico à disposição, tá bom? Um beijo para todos. Encerrar aqui no OBS primeiro, né, Jato? Vem pra cá, Jaci. Tá aparecendo ainda, gente?